Olá pessoal, eu sou Patrícia Ramos Loretti, gerente técnico-científico da Coulzer e vou apresentar para vocês nesse vídeo o nosso sistema adesivo universal. Então, por que a gente considera o Gluma-Bond Universal um sistema adesivo universal? Por três principais diferentes motivos, né? A principal delas é que o dentista ele tem a flexibilidade de trabalhar com o sistema adesivo nas três diferentes possibilidades, ou como um sistema adesivo de quinta geração, onde eu faço condicionamento total etch, aplicação do condicionamento ácido em esmalte e aplicação do condicionamento ácido em dentina. Então essa é uma opção que o dentista tem. Ou ele usa o sistema adesivo num formato de autocondicionante. Nesse modelo, o dentista não usa o condicionamento ácido, ele aplica o sistema adesivo sem esse preparo do condicionamento ácido fosfórico. O próprio adesivo vai se encarregar de fazer o condicionamento da estrutura e a infiltração dos monômeros para a formação da camada híbrida. E uma terceira possibilidade é a utilização do sistema adesivo como sistema adesivo onde eu faço a aplicação do condicionamento ácido em esmalte e não na dentina. Nesse formato a gente fala que é o condicionamento seletivo do esmalte. Eu uso principalmente, indico esse condicionamento ácido seletivo em esmalte nos casos onde eu tenho muita estrutura de dentina, mas eu também tenho uma boa estrutura de esmalte, onde eu queira potencializar, na verdade, essa ação adesiva. Outra razão por ele ser considerado um sistema adesivo universal é o fato de que ele pode ser usado nas cimentações com cimento adesivos que sejam fotopolimerizáveis, autopolimerizáveis ou de polimerização dual, tá? Sem a necessidade de ter nenhum componente adicional, nenhum ativador adicional no sistema. Então, simplesmente o uso dele já é possível com esses diferentes tipos de adesivo, certo? A terceira razão por ele ser considerado um sistema adesivo universal é o fato de que eu posso fazer cimentações ou reparos das diferentes estruturas que a gente tem de materiais restauradores na odontologia, que são metal, zircônia e cerâmica, utilizando o Gluma-Bond Universal. Aqui cabe só uma ressalva que no caso das restaurações à base de cerâmica, que sejam à base de silicato, a gente precisa usar o Gluma Ceramic Primer, que é um componente que vem no sistema para realmente a gente se assegurar e ter certeza de que a gente está tendo o melhor da resistência adesiva que o sistema pode nos oferecer. Basicamente, são essas três principais razões que nos fazem classificar esse sistema adesivo como um sistema adesivo universal. Queria falar com vocês também um pouquinho a respeito da composição do Gluma-Bond Universal. O Gluma-Bond Universal ele é composto pelos seguintes monômeros: 4-meta, que é um monômero acídico responsável pela desmineralização da estrutura dentária e também infiltração de monômeros hidrofóbicos e hidrofílicos. A gente tem também na composição monômeros à base de metacrilato, que são os responsáveis pela formação de uma boa camada híbrida. Como solvente, o Gluma-Bond Universal ele tem a acetona na composição, que ela é primordial, na verdade, com relação à evaporação da água, tá? E, não menos importante, a gente tem o MDP, que na verdade o MDP é que vai ser o responsável pela ligação do adesivo aos componentes inorgânicos dos materiais restauradores, metal, zircônia e cerâmica. O Gluma-Bond Universal ele está presente em três diferentes apresentações. A primeira que eu quero mostrar para vocês é o kit mais completo, que é o kit Professional, onde com ele a gente consegue fazer todos os procedimentos que nós indicamos com o Gluma-Bond Universal, ou seja, tanto restaurações simples como cimentações ou reparos de peças protéticas, tá? Então, a composição básica que a gente encontra nesse kit é a seguinte:
Temos o condicionador ácido, que é o Glumaet 35 Gel, extremamente tixotrópico, então ele se mantém na região onde a gente quer condicionar, sem espalhar para o restante das estruturas dentárias. A gente usa esse Glumaet quando vai fazer a técnica de condicionamento total ou técnica de condicionamento seletivo em esmalte. E aí a gente tem o adesivo propriamente dito, Glumabond Universal, num frasquinho de 4 ml. Temos o Gluma Ceramic Primer, que ele vai ser usado somente nos casos de reparo e cimentação de peças à base de cerâmica, à base de silicato. A gente tem também microaplicadores em 2 diferentes tamanhos. O vermelho, ele tem o tamanho regular, que a gente encontra facilmente no mercado, e o verde, ele é um microaplicador que tem a ponta ativa menor, para que seja possível usar em cavidades bastante pequenininhas. A gente tem essas pontas, que são para troca, né, do condicionador ácido, um passo a passo, um guia rápido passo a passo para uso nas diferentes técnicas e o manual de instruções. Além desse kit professional, a gente também tem a possibilidade de adquirir o Glumabond Universal separadamente, ou seja, o Glumabond Universal só o adesivo, né? Então a gente abre aqui a caixinha só para vocês poderem ver. Tem também um manual bem fácil e simples do passo a passo, a bula e o sistema adesivo de 4 ml. Isso geralmente para a gente conseguir fazer a reposição do nosso kit. E separadamente, quando a gente precisar fazer qualquer reparo ou cimentação em peças de cerâmica à base de silicato, que a gente precisa usar o Gluma Ceramic Primer, a gente tem a possibilidade de comprá-lo separadamente. Então, vem uma caixinha também, assim como o Glumabond Universal, com a bula e o frasquinho do Gluma Ceramic Primer. Uma característica só que eu queria chamar a atenção é para o fato do frasco do Glumabond Universal. Ele foi desenvolvido com uma tecnologia que nós chamamos de Drop Control, ou seja, ele tem uma ponta ativa onde, quando eu despejar esse adesivo num casulo ou num pote Dappen para aplicar o sistema adesivo, ele permite que eu despeje uma gota perfeita, sem que haja extravasamento, vazamento do adesivo nessa pontinha e que depois interfira no fechamento do frasco, né? Então fica aquele empostado o material, o sistema adesivo e não deixa a gente fechar perfeitamente essa garrafinha. É importante a gente mencionar que durante o passo a passo de utilização do Glumabond Universal, quando nós formos dispensar uma gota dentro do casulo, que a gente use esse material dentro de no máximo 3 minutos. Por quê? Porque a gente tem solvente na composição e com o solvente presente, obviamente, nos sistemas adesivos, ocorre a evaporação. Se eu demorar muito para utilizar esse sistema adesivo, a gente pode ter qualquer interferência negativa no resultado de resistência de união do material. Então, é bem importante a gente obedecer o passo a passo e obedecer esse tempo de utilização do sistema adesivo. Gostaria de mostrar para vocês também um passo a passo de cimentação de uma estrutura de cerâmica à base de silicato, só para que vocês vejam em qual etapa o Gluma Ceramic Primer é aplicado e indicado. Então, no caso de cimentações dessas cerâmicas à base de silicato, o que a gente preconiza, né? Então, essa cerâmica ela precisa ser condicionada, pré-condicionada, né? De acordo com as instruções do fabricante. Aqui é importante o dentista ou o laboratório saberem qual é o tipo de cerâmica e como essa cerâmica precisa ser preparada antes do processo de cimentação. Depois desse pré-tratamento da estrutura cerâmica, a gente vai proceder à aplicação do Gluma Ceramic Primer no interior da peça. Então, a gente aplica o Gluma Ceramic Primer com um pincel em toda a superfície da restauração e deixar evaporar por 20 segundos.
Pode-se jogar um leve jato de ar, sempre com cuidado de estar livre de óleo, e aí procede-se a aplicação do Gluma-Bond universal, que é o sistema adesivo, como descrito anteriormente, tá? Então a gente vai aplicar em toda a superfície, recobrindo, né, essa superfície interna da peça, joga-se um jato de ar para que não tenha uma espessura muito grande, fotopolimeriza por 10 segundos, e aí separa a peça. Depois vence ao dente para poder fazer o tratamento da estrutura do dente. Então, aqui a gente vai mostrar como se a gente estivesse usando na técnica autocondicionante. Então, a aplicação do Gluma-Bond universal em toda a superfície do dente, joga um jato de ar, né, para a gente ter a evaporação do solvente e a uniformidade da aplicação da camada, fotopolimerização, aplicação do cimento resinoso, posicionamento da peça na boca, dependendo do cimento adesivo utilizado, ou se fotopolimeriza ou não, né? Então, se fotopolimeriza quando for um cimento resinoso fotopolimerizável ou um cimento resinoso dual, onde a gente inicia a polimerização das bordas e o restante da polimerização ela continua quimicamente, ou num caso de um cimento autopolimerizável, dispensa-se a etapa de aplicação da luz. Depois disso, faz-se os ajustes necessários e a cimentação está terminada. Então, é muito importante que se siga o passo a passo, de acordo com as instruções de uso, tanto no dente, para restaurações estéticas, quanto nas cimentações ou reparos, para que a gente consiga obter o melhor resultado possível que o material possa nos oferecer. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato comigo através de todos os canais de comunicação da Kulzer e espero que vocês tenham gostado.